Oi gente, sou Alice Barra do Terrários e Suculentas e hoje eu vou gravar um vídeo para vocês pensando assim em todas as perguntas que eu recebo aqui no YouTube e recebo lá no Instagram, que desde 2016 assim, que as perguntas são recorrentes assim, para quem está começando a colecionar ou quem já coleciona e tem algumas dúvidas. Então vamos lá, tudo o que você precisa saber sobre suculentas para sua coleção ficar ainda mais linda. Bom, vou começar com o primeiro tópico que eu acho que é o mais importante quando vocês forem comprar uma suculenta. Eu divido as suculentas em dois grupos: as suculentas que precisam de muito sol e as suculentas que precisam de luminosidade natural, mas se adaptam em ambientes internos sem sol direto. Ou seja, são as suculentas de ambientes internos. Vou começar com as suculentas de sol pleno que precisam de muito sol. A maioria das echevíreas, que são essas assim em formas de popularmente conhecidas como rosas de pedra, e as suculentas coloridas, roxinhas, alaranjadas, esse tom de cinza meio azulado, as rosadas, verde bem clarinhas. Olha só, esse sedum roxinho. Todas essas precisam ou de sol pleno ou de sol tipo pelo menos de 4 a 6 horas diárias de sol. Não adianta colocar essas suculentas dentro de casa, que elas vão perder o viço, a vitalidade, vão acabar morrendo e vão estiolar, ou seja, perderem o formato natural delas. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Agora, suculentas que se adaptam em ambientes internos. Por exemplo, a Sarravortia coarctata. Tem vídeo aqui no canal sobre espécies que são perfeitas para ter dentro de casa, das suculentas. Essas que têm as folhas mais durinhas, verde escuras e folhinhas mais resistentes se adaptam sem sol direto. Então, desde que elas tenham luminosidade natural no ambiente, entrando luz natural, vocês podem ter dentro de casa que elas vão se desenvolver. A única coisa é que esses brotinhos novos vão demorar para aparecerem, elas vão crescer mais devagar e dificilmente vão florir sem sol direto. Então, mas vocês podem ter dentro de casa, são as espécies mais indicadas para ter dentro de casa. Sobre regas, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a regar terrários abertos de suculentas e cactos. Então, como regar suculentas? O importante é regar até sair um pouquinho de água pelo fundo do vaso, assim é certeza que a água alcançou as raízes. Vocês podem regar perto da base, porque a maioria das espécies de suculentas não absorve água pelas folhas. Por quê? Porque é uma característica das espécies, uma característica evolutiva. Elas desenvolveram, como elas são plantas do deserto, semiárido, de muito calor, elas têm uma camadinha de cera para proteger a perda de água pelas folhas. Logo, elas também não absorvem água pelas folhas. Elas absorvem água pelas raízes. Depois elas guardam a água nas folhas, nos caules e nas raízes, mas absorvem pelas raízes. Quando será a próxima rega? A próxima rega será quando a terra já estiver totalmente seca, porque as suculentas precisam de um intervalo entre as regas. Se a gente ficar regando continuamente, primeiro as raízes podem começar a apodrecer, depois o caule, e vocês podem perder até a suculenta inteira, pode apodrecer por excesso de água. Elas necessitam desse intervalo entre as regas. Então vocês fazem o teste do dedinho, coloca lá o dedinho na terra. O dedinho saiu limpo, pode usar um palitinho também, para ver se mais ao fundo a terra já está seca. Se o dedinho e o palitinho saírem limpos, sinal de que a terra já secou, vocês podem regar de novo. O dedinho saiu sujo, sinal de que a terra ainda está úmida, espera um pouquinho até regar novamente. Suculenta que fica dentro de casa, assim nos cachepôs, além delas não absorverem água pelas folhas, eu não aconselho vocês regarem de cima, assim, molhar as folhas, porque dentro de casa elas demoram mais tempo ainda para secar. E essa umidade nas folhas pode atrair pragas, como cochonilhas. Então eu não aconselho regar
as folhas das suculentas, realmente das que ficam dentro de casa, para evitar pragas. Mesmo as suculentas de canteiros, vocês vão lá e dão uma espiada na terra. Ah, tá seca a terra? Pode regar novamente. Eu não acredito, eu não sou fã daquelas dicas de regue uma vez por semana, regue uma vez a cada 10 dias, regue uma vez a cada 15 dias. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, então tem cidades que são mais quentes e secas, cidades que são mais úmidas, ou como aqui em São Paulo, no inverno fica mais seco, então as suculentas da terra vai secar mais rápido do que no verão, que está mais úmido, porque chove mais. Então essa frequência vai variar, por isso que o teste do dedinho é mais eficaz, assim, eficiente. Vão lá e testa. A terra já secou totalmente? Pode regar. Sobre a terra, também recebo muitas perguntas. Qual o substrato ideal para suculentas? Aqui nos vídeos do canal que eu faço, os terrários, já mostrei a textura de vários. O importante é ser uma terra de qualidade, né, com nutrientes. Eu costumo usar já substratos prontos, porque eu acho mais prático, à base de turfa e cascas de pinos moída. O importante para suculentas é ser um substrato, uma terra com a textura bem soltinha. Ou seja, por quê? Com a textura soltinha, a terra vai secar mais rápido. Então, a água vai drenar com facilidade. O que não é indicado para suculentas é aquela terra tipo um barro, que é porosa assim, que demora um tempão para secar, que isso pode causar o apodrecimento das raízes. Minha próxima dica, assim, que também é campeã aqui de dúvidas: adubação, fertilização, como alimentar as suculentas. Bom, primeiro, no inverno, a maioria das espécies não cresce, salvo algumas, como alguns aénios que crescem no inverno. A maioria das suculentas não crescem no inverno. Então, elas entram em estado de dormência. Então, não tem por que a gente adubar essas suculentas no inverno. Eu costumo, desde 2016, depois de alguns testes, eu comecei a fertilizar minhas suculentas só na primavera e no verão, de 1 a 2 vezes na primavera e no verão, porque é o ideal para suculenta. Suculenta não precisa de adubação todo mês. Inclusive, lá em 2017, eu e alguns amigos tivemos uma infestação de cochonilhas. A gente começou a seguir a indicação do fabricante do fertilizante que a gente estava usando na época, que era para cactos e suculentas, que falava para fazer todo mês, a cada 15 dias, e aí veio uma infestação de cochonilhas. A gente chegou à conclusão que foi talvez pelo excesso de açúcar na terra. Cochonilha é uma praga que logo mais vou falar delas. Então, como as suculentas crescem mais no verão, eu comecei a usar um fertilizante para cactos e suculentas somente nessa época do ano e de 1 a 2 vezes na estação. Se vocês não tiverem um para cactos e suculentas, pode usar um NPK 10-10-10 e aí eu diluo pelo dobro de água indicado na embalagem. E nas mesmas estações, primavera e verão, que é a época de crescimento das suculentas, quando está mais quente. E se tiver numa terra nova, assim, um substrato novo, vocês podem passar 1 ano e meio assim sem fertilizar, que elas vão florir se elas estiverem com as outras necessidades atendidas. Não precisam se preocupar em fertilizar se elas estiverem numa terra nova. Tanto que alguns vasinhos eu vou e troco o substrato depois de 1 ano e pouco assim. E aí eu nem me preocupo em fertilizar. Quando eu vejo que o substrato está muito sequinho, eu já coloco um novo, ressecado, né? Eu já coloco um novo e aí eu nem fertilizo também. Nessa época já fica tudo certo. Então elas são bem práticas, não são plantas que exigem fertilização mensal, como algumas plantas. E aí um assunto que anda junto com a fertilização, porque também perguntam muito, né? Como fazer as suculentas florirem? Bom, não tem segredo também, gente. Para a suculenta florir, elas precisam de sol. Então, sem sol, dificilmente elas vão florir. Elas precisam de pelo menos 3 horinhas, 4 de sol diárias para florir. Não adianta você ter uma suculenta dentro de casa e falar assim: eu tenho uma ravortinha
dentro de casa, ir lá e colocar na janela 2 dias na semana. Hoje ela vai tomar sol, hoje ela vai tomar sol, para ela florir. Não, ela precisa do sol diário mesmo para florir. Então, se, por exemplo, esse cactinho aqui se adapta super bem dentro de casa, mas sem sol ele não vai florir. Esse meu aqui fica aqui fora. Então ele tá cheio de botõezinhos de flores que acabam aparecendo por conta do sol. Se ela tiver recebendo a quantidade ideal de água, se ela tiver recebendo a quantidade ideal de luminosidade e sol, e estiver numa terra de qualidade, ainda com nutrientes, ela vai acabar florindo. A maioria das espécies de suculentas e cactos florescem. E, assim, eu acho muito mágico. Eu adoro ter as flores das suculentas. Eu deixo a haste crescer mesmo. E quando seca, eu só vou lá e corto a hastezinha. Mas, então não tem segredo, gente. Para a suculenta florir, o elemento principal é o sol, seguido, claro, das outras necessidades que a gente já falou aqui. Se estiverem sido bem atendidas, ela vai florir. Mas suculentas que recebem sol na janela, na sua varanda e no jardim, com certeza vão florescer. E elas têm as épocas específicas de cada espécie, que aí vocês vão acompanhando e descobrindo, ou sigam aqui lá no blog para descobrir de cada espécie quando que é a época de floração. Suculentas coloridas, outro assunto assim que rende muito. Ai, qual o segredo para suculentas coloridas? Bom, algumas espécies são naturalmente coloridas, né? Como essas duas aqui, ou tem esse sedum que é verdinho e tá ficando rosado, mas não tem muito segredo, gente. As suculentas ficam com a cor mais intensificada, assim, principalmente no inverno e outono. Vocês sim vão notar no jardim de vocês uma mudança, assim, as cores vão se acentuar. Por quê? Porque no inverno e no outono aqui no São Paulo, principalmente, na região sul, acaba que chove menos nessa época do ano. E aí isso causa um estresse da suculenta. A suculenta fica estressada? Fica estressada, gente, com excesso de sol e falta de água. Então, quando elas se desidratam, a cor vai acabar ficando acentuada. É muito comum observar nas ravortinhas ficarem vermelhas. Então, quando vocês forem viajar, que elas acabam, se elas ficarem por dias sem receber rega, ou sei lá, um mês que não foram regadas, quando vocês voltarem, vocês vão notar que elas ficaram vermelhas. Não, ela não morreu, a não ser que ela secou mesmo, né? Se ela só estiver mais avermelhada, ela desidratou e acaba ficando mais avermelhada. E isso acontece também com algumas espécies. Esse sedum, por exemplo, quando ele fica no sol, então 2 fatores, sol e falta de água, ele vai ficando bem vermelhinho, ele fica quase que totalmente vermelhinho. Então, esses fatores de falta d'água e sol contribuem para a sua suculenta ficar mais colorida. Mas eu não aconselho desidratar suculentas para ter essa cor acentuada. Eu aconselho vocês fazerem a adaptação com o sol, desde que sejam suculentas que se adaptem no sol, porque, por exemplo, essas ravortias aqui não são fãs essa, por exemplo, de sol pleno. Ela vai ressecar, ela vai sofrer queimaduras. Então, desde que sejam suculentas que gostem de sol pleno, com sol elas vão ter as cores acentuadas, assim, e vão ficar lindas, vermelhas, avermelhadas, laranjas, rosadas, roxinhas, que são muito comuns. Essa aqui vai ficar com as bem avermelhadinha, em vez de ficar verdinha. Então, o sol é um fator, assim, essencial para ter suculentas com mais vitalidade, mais cores, suculentas coloridas. Outro assunto que eu recebo muitas perguntas sobre pragas. As suculentas, quando não estão encontrando as condições ideais assim para viver, por exemplo, excesso de água por muito tempo e falta de luminosidade,
elas ficam mais suscetíveis a ataques de pragas. A praga mais comum são as cochonilhas, eu tenho um vídeo aqui no canal. Nem vou abrir muito falando sobre as cochonilhas, eu vou só dar uma breve pincelada no assunto. Cochonilhas são bichinhos branquinhos e gosmentes, com aparência de um algodãozinho, que se espalham rapidamente. Então, se aparecer, vou colocar uma imagem aqui, se aparecer na sua coleção, vocês tirem já com cotonete ou com dedo mesmo, palitinho, e separem essa suculenta até ter certeza que não tinham outras cochonilhas nela, porque elas se espalham rapidamente e elas vão sugando assim a energia da planta e vira uma infestação. Depois, uma vez com infestação, é difícil de contornar o problema. Existem remedinhos caseiros e existem os inseticidas nas lojas de jardinagem, mas o importante é conter para não virar uma infestação. As cochonilhas são o problema maior, assim, muitas vezes vem pelo vento, mas elas se instalam mesmo quando a plantinha está mais fraca, então fiquem de olho. Mesma coisa os fungos também, se a sua plantinha estiver mais fraquinha assim, ela está sempre mais suscetível a receber pragas. Então, sobre cochonilhas lá no blog eu explico melhor, vou gravar um outro vídeo, um vídeo mais atualizado, só sobre elas para falar mais sobre isso. Vocês observando essas dicas principais de luminosidade, regas, fertilização, vocês vão conseguir ter suculentas coloridas, floridas e viçosas assim, com vitalidade o ano todo e por muitos anos. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. E me acompanhem lá no Instagram, Terrários Suculentas. Até o próximo. Tchau, tchau.